E ele correu para ali, né? Muito bem, mas é o costume, né, irmãos? Está certo, né? A gente tem esse, chama ato falho. Saúde os irmãos com a graça e a paz de Cristo, amém? Muito bem. Temos alguém que nos visita, além do Isaac? O Isaac, na próxima sessão, você vai pedir carta para cá, então os irmãos já estejam ponderando a respeito. Se passa pela cabeça dele que a Milena vai para lá, esquece isso, viu, Isaac? O irmão já pode pedir carta para cá. Hoje eu aprendi uma coisa nova, né? Acasalamento de vozes, né? Eu fiquei curioso em saber como seria isso. Mas na terça-feira... tá, é coisa de músico, acasalamento de vozes. Muito bem, irmãos. Nós vamos tratar essa noite de um tema, como o Júnior falou, um tema um pouco complicado de entender. Eu tive um tempo, antes de nós entrarmos no texto, né, que eu tive muito tempo para estudar a Bíblia. Eu tenho uma história um pouco diferente da maioria dos cristãos, né? Eu, primeiro, li muito tempo a Bíblia, depois vim para a igreja. Às vezes acontece o contrário, né? A gente vem para a igreja e depois começa a leitura bíblica. Mas eu morava num local onde não tinha rádio, nem televisão. Rádio funcionava só à noite. Não tinha televisão, energia elétrica, a gente não tinha muito o que fazer, né? Então eu tinha um tempo de qualidade para ler a Bíblia, né? Era algo que eu podia fazer sem interferência de nada para me atrapalhar, né? Não tinha nada outra coisa para fazer. Era trabalhar e fim de semana você não tinha muita opção, né? Então eu falei, rapaz, eu vou ler esse livro. Li a Bíblia algumas vezes, né? E essa passagem ela me chamava muita atenção, porque onde eu morava, nesse tempo eu morava num quilombo, por isso que o pastor me chama de Calunga, né? Mas eu morei entre os quilombolas um período de tempo, apenas 3 anos. Eu não sou de lá, eu sou natural de Pires do Rio. Mas lá nesse local era uma vida muito difícil, né? Tudo remetia assim ao século XII por aí, né? A volta no tempo, né? A locomoção ainda era com animais, não existia estrada, né? Ninguém tinha carro, né? Tudo era bem arcaico mesmo, né? Mas todo mundo era assim muito alegre, né? Tinha uma vontade de viver, de conquistar as coisas, né? E eu li essa passagem que nós vamos ler agora, Apocalipse 9, versículo 6, e eu achava isso muito de difícil interpretação, como poderia algo nesse sentido. Apocalipse 9, 6 diz assim: e naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Eu li isso várias vezes e eu sempre procurei entender. Falei, gente, como pode alguém procurar a morte, né, e nem ao menos encontrá-la? Porque não fazia sentido, porque a forma como eu via a vida naquele tempo, das pessoas ali ao redor, eu já tinha morado em Goiânia um tempo, a escassez era tão grande, as possibilidades tão poucas, o conhecimento quase zero, a maioria, 90 e tantos % não tinha leitura, né, não eram analfabetos, né, tinham livros, mas não sabiam ler, né? Então era uma vida muito difícil, mas eu observava em volta, não teologicamente, mas observação própria minha, né? Ninguém deles nunca tinha um desejo de morrer, pelo contrário, todo mundo tinha um medo danado, né? Embora a vida mais ruim que fosse naquele local, todo mundo queria viver, né? E todo mundo prezava pela sua vida, e todo mundo, né, por mais ruim que fosse a vida, era agradecido por ela. Aí um texto na Bíblia vem e diz que as pessoas desejariam morrer, procurariam a morte. E eu fiquei pensando, gente, mas isso deve ser uma figura de linguagem, né? Deve ser alguma coisa que é um símbolo, algum significado, né? Isso não é possível que alguém deseje, né, a própria morte. Meditei nisso durante muito tempo, né? Observando, falo, isso deve ser algo impossível, difícil de acreditar, né? E depois de um tempo estudando mais sobre isso, já vi muitas coisas teológicas, né? Hoje o sermão não vai ser um sermão, como diz o sermão? Expositivo, né? Não vai ser expositivo, né? Eu estudei muita coisa a respeito disso. Uns dizem, não, morte aqui não é morte de verdade, alguns teólogos vão dizer isso, né? Outros vão dizer, não, quando Deus diz morte, pode ser que não seja na hora, né? Como no caso, Adão e Eva, quando pecou, Jesus diz, vocês comerem dessa planta, dessa fruta, certamente morrereis. Eles morreram, mas depois. Então aqui a morte não quer dizer imediata. Então tantas explicações, né? Mas isso nunca me convenceu. Eu falei, a gente deve ter algo mais. Aí com o passar do tempo, né, a gente vai ficando mais experiente e a gente vai aprendendo um pouco dessas coisas. E hoje, não por pesquisa teológica e nem por pesquisa de inteligência artificial ou pesquisa na internet de sermão, que é muito comum, né, a gente fazer esse tipo de coisa,
mas por observação própria, eu tenho um conhecimento agora do que a Bíblia estava falando, né? De que era isso, as pessoas procurarem a morte, algo que eu achava que era impossível, mas a gente observa, né, e até na palavra de Deus, alguns homens que procuraram, e a gente com o tempo acaba entendendo. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos um pouco sobre isso, né, dos dias de hoje, né, de fato, né, algumas pessoas têm procurado e têm desejado a morte, né, têm desejado dar fim à vida, né, a vida se torna um fardo. Então nós temos alguns exemplos disso na palavra de Deus, de homens que procuraram a morte, algumas ocasiões que eles desejaram. Nós temos exemplos, irmãos, de Elias, Jonas, Paulo, pessoas que desejaram a morte, por incrível que pareça, e também de Moisés. Nós vamos começar com o primeiro exemplo, porque, né, alguns homens de Deus também procuraram a morte, como diz aqui em Apocalipse. Nós vamos lá para Números capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 15, o Mateus vai colocar ali para a gente. Nós vamos ler esse texto. Olha o que diz lá, Números 10, nós vamos ler do 10 até o 15. Façam, é esse texto mesmo, Mateus? Números 10, de 10 a 15, deixa eu conferir aqui. Não vou fazer os irmãos ler um texto errado. Então essa Bíblia do Mateus aí não está boa. Eu acho que eu errei o livro, Mateus. Calma, irmãos, que vai dar certo. Na verdade, irmãos, é Números 11 a partir do 10. Errei só um capítulo. Como diz o Tiago, passou perto. É só um capítulo. Números 11 a partir do versículo 10. Diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. 11. Então disse Moisés ao Senhor: Por que me fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei a luz a eles, para que me dissesses: leva-os em teu colo, como a ama leva a criança que ama, a terra que juraste a seus pais? 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. Versículo 15. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te. Se tenho achado graças aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. Então Moisés, nesse momento, é interessante, um homem de Deus, né, amigo de Deus, e segundo a Bíblia, o homem mais manso que já viveu foi Moisés. E ele, então, nesse determinado momento, o peso da tarefa que estava ali sobre ele, a cobrança, né, que estava sobre ele desejou, falou: Senhor, se for desse jeito, né, se for para ser assim, eu prefiro morrer. Então mata-me, eu não sou melhor que meus pais, né, não sou melhor que meus pais que morreram, então é muito pesado para mim, né, esse cargo que o Senhor me deu, esse tanto de gente me cobrando, o tempo todo alguém me cobrando, alguém me pedindo algo, alguém querendo algo. Né, para mim chega, né, para mim deu, né, o Senhor podia me matar, né, para mim a solução era melhor, né, que o Senhor me levasse, não me tirasse do meio desse povo. Nós vemos então nesse primeiro caso, um desejo de morte por parte de Moisés, de uma fadiga, né, ele estava fadigado, né, ele já não aguentava mais aquela situação. E logicamente nós nos dias de hoje, também trazendo, contextualizando, quem de nós nunca deu vontade de jogar, a gente fala jogar a toalha, desistir, né, diante de tanta pressão? E às vezes há circunstâncias na nossa vida, como essa de Moisés, no caso de Moisés aqui, era um problema atrás do outro, ele mal saía de um, ou estava ainda resolvendo uma dor de cabeça, vamos dizer assim, algo que desgastava, vinha outro. Nesse caso aqui o povo queria comer carne, mas lá no Egito tinha McDonald's, tinha Subway, e aqui no deserto é nada, aqui é esse trenzinho, reclamaram, né, esse tal de todo dia, né, maná, né, o café da manhã, maná, vai almoçar, maná.
jantar maná. Eles falaram, esse trem aqui já não está dando mais, né? E Moisés falou, meu Deus do céu, o pão que Deus mandou para eles não trabalham para colher, né? Dado por Deus, vindo do céu, né? E o povo, não, a gente quer carne agora, quer carne, né? Como diz o goiano. Então Moisés falou, rapaz, eu não aguento mais não, todo dia é um problema, todo dia eles querem voltar para Israel, Moisés acordava de manhã, provavelmente saía da tenda dele uma fila de reivindicação, problema, e Moisés ia resolvendo e aparecendo mais, ele ia resolvendo, aparecendo mais. Eu falei, Senhor, chega, para mim deu, me mata logo, né? Melhor, já que o Senhor quer uma vida para mim desse jeito, o Senhor me chamou, eu já não queria vir, ele deve ter falado, eu já não queria vir, já falei que eu não queria mexer com isso, vim, né? E chega para isso aqui que o Senhor me tirou do Egito, juntou esse povo para esse tipo de coisa, né? Me mata logo que eu não aguento mais. Então é quando você chega a um ponto, né, de tanta cobrança e de tanta tarefa ou tribulação que as pessoas veem, que você fala, olha, eu não tenho resposta para tudo, eu não aguento mais tanta cobrança. A gente passa por essas situações, né? E quando a gente passa por essas situações, a gente não vê solução. Moisés, ele não via solução. Então há momentos na nossa vida que a gente não vê solução, a gente fala, não tem para onde ir, né? Não tem o que fazer, né? A solução talvez mais fácil que muitas pessoas veem, qual que elas imaginam? Olha, a solução que eu vejo, já que tudo depende de mim, é me tirar do meio, ou seja, tirar a minha vida resolve o problema, talvez não dos outros, mas pelo menos o meu, porque eu não aguento mais resolver problemas. Então tem muitas pessoas que chegam ao ponto, a esse ponto, que para elas não tem solução, embora às vezes pareça, para quem está de fora, a solução às vezes é tão simples, né? Talvez não é tão complicada, mas quem está passando pelo problema não consegue perceber. Eu não sei se aqui alguém já sofreu de ansiedade, provavelmente quase todo mundo, né? É uma coisa que para mim era estranha, essa palavra, né? Quando eu morava neste local mesmo, eu ficava vendo essas coisas, falava, gente, mas que frescura, né? Pessoa que está sofrendo de ansiedade. A ansiedade faz isso com a gente, né? A gente fica, os problemas vêm e você já acha que não é possível mais resolver e que você não dá conta. Então você já acorda de manhã, quando você abre o olho, normalmente a gente tem que dar uma alegrar, né? O dia está nascendo, normalmente a gente fica grato mais um dia, não. O ansioso, ele fala, gente do céu, né? Agora começa tudo de novo, tudo é difícil. Antes de ele escovar o dente, ele já começa, né, a processar as coisas, e na cabeça dele nada vai dar certo, tudo vai dar errado, né, e alguma coisa ruim vai acontecer. Então aquilo fica, né? Moisés estava nesse ponto, ele falou, rapaz, não dá, porque não há uma melhora, né? Na cabeça do ansioso a coisa só vai de mal a pior, e Moisés fala toda hora um problema. E quando surge um problema como esse da carne, que parecia uma coisa, uma solução de certo ponto para Deus simples, para Moisés ele falou, para mim chega, né? É o fim. E Deus reúne, ele fala, não, né? O próprio sogro também ajuda ele, outras pessoas vão orientando, não, coloca líderes entre 70, era uma questão administrativa, não era tão complexa, tanto que depois resolveu. Mas para quem está passando por essa situação, não tem solução. E há pessoas que, por incrível que pareça, né, assim como Moisés foi procurar a Deus, outras pessoas não procuram a Deus. Moisés foi falar com Deus, me tira a vida, eu quero, né, ser poupado disso. Tem pessoas que se fecham, né, se calam, né, diferentemente de Moisés que procurou a Deus, muitas pessoas trancam num quarto, nem a família sabe o que está acontecendo. Conheço muitos casos, depois que eu vim para Goiânia, né, nesse tempo, né, lá nunca tinha visto alguém pensar em tirar a própria vida. Mas um tempo para cá, irmãos, isso tem tornado uma coisa, né, corriqueira, vamos dizer de certa forma. Quantas pessoas, irmãos, já não conhecem que tirou a vida? Né, e cada vez mais jovem, eu fico, né, encabulado. Então naquele tempo eu não entendia como alguém pode procurar a morte, né, mas hoje a gente entende, né, quantas pessoas procurando tirar a própria vida. E mês de setembro foi o mês do Setembro Amarelo, falava sobre esse tipo de coisa, né, e eu nunca imaginei que eu conheceria alguém que teria a coragem de fazer tal coisa, né, e hoje, se eu for contar, eu já conheço mais de 10 pessoas, né, que eu conheci e que já fizeram isso, né, chegaram na situação de Moisés e viram que a solução era dar cabo da vida, né, e a gente fica sem entender, né, como pode, né, naquele tempo isso não é possível, hoje é possível, a gente fica sem entender, né, como isso é possível chegar a esse ponto. Mas como eu disse, o isolamento, né, irmãos, se Moisés não tivesse falado com Deus, talvez ele tinha feito isso, né, mas ele foi procurar a Deus, né, e Deus falou para ele, calma, né, não é bem assim. Nós temos também um exemplo de Elias. O Elias foi um caso também a ser, a gente meditar nele. 2 Crônicas, 1 Reis 19, de 1 a 4. Vamos ver se agora a gente acerta, né? 1 Reis 19, de 1 a 4.
1 Reis 19, de 1 a 4, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Elias tinha matado os 400 e tantos profetas de Baal, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Versículo 2. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. E versículo 4, depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus antepassados que já morreram. Até aí. Irmãos, observe mais uma vez, nesse caso de Elias, foi depois de um grande feito. Elias havia derrotado os profetas de Baal, tinham reunido aqueles profetas de Baal, que eram os profetas que Jezabel havia introduzido ali no reino do norte, e depois de 3 anos e meio sem chuva, Elias ora, volta a chover, então só coisa boa acontecendo na vida de Elias, é incrível, né? Deus tinha sido exaltado, bendito, e tido como Deus verdadeiro naquela ocasião. Elias tinha feito que Deus fosse reconhecido ali naquele lugar. Está abrindo parênteses, por que ficou 3 anos e meio sem chover? Outro dia um irmão perguntou, por que Elias orou por isso? Porque Jezabel havia ensinado o povo naqueles dias que Baal era que controlava o tempo. Então Baal que fazia chover, era Baal que dava colheita, era Baal que sustentava o povo, então o povo estava cria nos profetas de Baal, ou seja, que Baal que controlava essas coisas. E Elias era um dos poucos que dizia que era o Senhor, Deus de Israel, que criava todas as coisas. Então Elias orou para que 3 anos e meio não chovesse, para as pessoas saberem quem é que controlava todas as coisas, inclusive o tempo. E depois de 3 anos e meio ele ora e volta a chover. Então ele ensina, olha, não é Baal, mas é o Deus de Israel, só ele é Deus e só ele controla todas as coisas. Dessa forma o povo matou os profetas de Baal, que eram falsos profetas, Elias provou isso, e de certa forma Jezabel ficou então ali envergonhada. Então ela ameaça Elias e fala, olha, amanhã nesse horário, se eu não tiver te matado, não sou eu. E Elias ficou sabendo, havia lutado contra tantos profetas de Baal, que tanta coisa passada na vida dele, ele ficou com medo, ele fugiu de Jezabel, sentou embaixo de uma árvore e falou, eu quero morrer, para mim também chega, muita luta, é muita coisa, eu desejo morrer, porque para mim já chega, o medo também. Uma vez o pastor Fabiano pregou sobre isso, os gigantes, no caso de Elias, o medo, quantas vezes nós passamos situações que a gente tem um medo incontrolável. Eu estava outro dia numa clínica aqui próxima, fui fazer um exame, cheguei bem mais cedo, eu queria ser o primeiro, e tinha um rapaz lá, já tinha chegado, inclusive conhecido do esposo da irmã Edna. Ele conversando comigo, tinha sido caminhoneiro, depois abriu uma empresa, sofreu um acidente, perdeu parte do cérebro. E os médicos falaram, olha, ele não escapa não. Ele escapou, ficou sem sequelas, continuou, voltou a trabalhar depois de um tempo, levou um choque em alta tensão aqui em Aparecida, a energia da alta tensão, na rede de alta tensão, entrou pelo corpo, saiu pelo pé, fez um buraco no pé dele. Foi no osso o choque, ele não morreu, escapou ainda desse choque, o camarada é difícil, Mas aí ele estava lá comentando comigo, e a gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem, E ele falou para mim, olha, eu passei por essas coisas todas e estava firme, mas uns dias para cá eu estou sentindo algo diferente. Ele falou, eu estou com um medo incontrolável. Ele falou, quando você chegou, eu estava aqui sozinho. Eu falei, sim. Ele falou, eu comecei a conversar com você que eu estava desesperado, eu estava procurando a janela, ou então a escada, porque não tinha ninguém nem na recepção ainda. E ele falou, eu comecei a ficar desesperado, aqui sozinho, me subiu uma coisa em mim aqui, um trem ruim. E quando você chegou, eu comecei a conversar para aliviar, mas eu estava em estado de pânico. Ele estava tendo um ataque de pânico. Um medo que ele disse que não sabe de quê. Ele falou, gente, eu já passei por tanta coisa. Ele falou, fui caminhoneiro a vida toda, mas de repente ele disse que perdeu esse controle dessa situação. E estava passando por isso. E que já não estava dando conta mais de morar sozinho. E a filha dele conversou com ele, o Genson, eu preciso de um tratamento. Mas ele falou, gente, mas esse negócio de tomar remédio, não vou ficar dependente de remédio. Mas ele disse que não estava conseguindo mais, não conseguia mais dormir. Então o medo, que ele falou que é uma coisa tão estranha, ele nunca teve medo de nada, de repente medo de ficar só, medo de tudo, medo de dormir, não acordar. Ele falou, tem um medo de morrer, me comentando, coisa que eu nunca tive, E agora ele falou o tempo todo aquela sensação que ele vai morrer.
Estava lá fazendo exame do coração, porque direto estava tendo taquicardia. E ele disse que o médico me falou, você vai gastar seu dinheiro à toa, você está com a síndrome do pânico, você está com ansiedade, aí você está sendo crise de pânico. E ele disse que já fez um monte de exames, nada. Mas há um medo que ele não sabe de quê, né? Incontrolável. Né? E é uma coisa tão estranha, né? Para quem é normal, para quem nunca passou por isso, parece tão sem lógica, mas acontece. Né? Aquele medo, né? O medo de morrer, e às vezes a pessoa tem um medo tão grande de morrer, que ela procura a morte para se livrar do medo. Acredita numa coisa dessa? É uma forma dela falar, não aguento mais viver assim. O tempo todo com esse medo, né, de perder a vida, e ela acaba tirando para poder ficar livre desse medo. Procura a morte por causa do medo. Né? Então é um dos gigantes também do medo. Nós temos um outro caso ainda de Jonas, é o chamado fujão. Jonas capítulo 4, de 1 a 9, vai falar também de um profeta que desejou morrer. E esse por uma causa tão exótica, vamos dizer assim, né? Por que Jonas quis morrer? Olha o que diz o texto. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado, a salvação de Nínive. Então orou o Senhor e disse, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor. Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Então os irmãos vejam que caso curioso, no caso de Jonas aqui, ele desejou, só está aí por enquanto mesmo, ele desejou morrer porque ele ficou irado, porque Deus era bom, e ele queria que Deus destruísse Nínive. E Deus obrigou, de certa forma, que ele fosse pregar em Nínive. Ele fugiu, um peixe engoliu, levou ele para lá, ele pregou, e ele não pregou salvação, ele pregou para Nínive, era condenação mesmo, né? Prepara, né? O teu Deus vem, e ele queria a condenação de Nínive. Ele falou, mas eu conheço o Senhor, que o Senhor é bondoso e misericordioso, eu prefiro morrer do que ver esse povo sendo livre, né? Já que Nínive era um povo que, de certa forma, oprimia muito a Israel. Então ele desejou a morte, porque Deus era bom, ele era misericordioso, ele não aceitava ver aquela situação. Pode colocar o próximo versículo. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria com a cidade. E o Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Mais uma vez Jonas disse, olha, para mim deu, né? Desse jeito eu não quero viver. É incrível, né? Nesse caso de Jonas, mais uma vez, né? Ele estava mais preocupado, né, com a planta, vamos dizer assim, né, que Deus tinha tirado, que ela fazia sombra a ele, do que a população, 120 mil pessoas que deixaram, né, que Deus poupou ali em Nínive. Então ele quis morrer por uma situação dessa. Um caso a gente vê na Bíblia, pessoas que procuraram morrer. Eu não quero delongar muito, nós vamos já para o caso de Paulo. Também um caso parecido com o do irmão Gilberto, né? O irmão do Gilberto, o caso dele é igual ao de Paulo, ele me comentou mais cedo, por coincidência, irmão Gilberto. Filipenses 1, de 22 a 23. Olha só o que diz, Filipenses 1, 22 e 23 apenas. Olha, o que Paulo diz? Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. O 23. Eu estou dividido entre dois desejos. Quero partir, ou seja, morrer e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Até aí, né? Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala isso, que ele está numa situação de prisão, né? A sentença dele poderia sair a qualquer momento, ele poderia ser decapitado, o que de fato ocorreu, não nessa prisão, mas numa outra prisão que Paulo teve, ele foi condenado e decapitado. E ele fala, a minha situação é a seguinte, estou preso, e pode ser que venha a sentença e eu seja decapitado, o que para mim é lucro. Ele fala, olha, se vier a decapitação, de certa forma eu estou torcendo para que isso aconteça, porque se acontecer,
né, eu vou estar com Cristo. E morrer para mim em Cristo é lucro. Mas ele falou, mas eu estou dividido, porque eu estando vivo, sou muito útil para o reino de Deus e para o Senhor. Pregar o evangelho, né, anunciar a salvação, então tem sido muito útil aqui. Ele falou, então eu estou dividido, né, entre esse desejo de partir, estar com Cristo, ao mesmo tempo a necessidade de ficar e proclamar o evangelho. Olha o versículo 23, ele diz, olha, é preciso, porém, que continue a crescer na verdade. 23, irmão, estou lendo outro texto aqui. Estou dividido, o 24 agora. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então Paulo fala, olha, o meu desejo é estar com Cristo, mas para vocês é melhor que eu viva. É mais importante que eu continue a viver. O irmão Gilberto está nessa situação, né, irmão Gilberto? Foi consultar o médico, e o médico falou para ele, ele falou, olha, eu acho que do outro lado é melhor, não é isso? O irmão Gilberto falou, eu acho que do outro lado é melhor. O médico falou, olha, eu não sei, né? O irmão Gilberto, não, eu tenho certeza, do outro lado é melhor. Então o cristão, ele sabe, né, que deixando essa vida, do outro lado é melhor. Né? Então Paulo fala, olha, como eu sei o que me espera, a decapitação não é ruim. Imagina uma situação dessa, você está preso, né, a possibilidade de ser decapitado, eu falo, olha, não é mau negócio para mim, não. Eu sei o que me aguarda do outro lado, né? Por outro lado, convém que eu viva. Então são alguns casos, né? E o pastor, como eu disse a vocês, ele pregou certa vez sobre isso, né? Sobre esses gigantes, irmãos. E por incrível que pareça, como eu disse, nessa época que eu estava ali, eu achava isso tão estranho. Mas em 2011, acho que não me engano, 2011, né, esse negócio que parecia tão distante, tão teológico e tão figurativo aqui em Apocalipse, uma coisa meio poética, vamos dizer assim, eu passei a entender. Em 2011 eu tive uma crise de ansiedade, alguns irmãos sabem disso. É uma coisa que eu achava tão distante, tão sem lógica, né, algo até muito distante de um crente, né? E eu também tive, né? E eu lembro que o pastor falava sobre esses gigantes aqui, que o pastor deu estudo, medo, ansiedade, o que mais, pastor? Depressão. Irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, né, irmãos? Eu lutei contra todos esses gigantes, e para a glória de Deus, eu perdi para todos. Né, todos eles me venceram, por incrível que pareça. Né, e a gente acha, eu achava por ser crente, alguém estava na igreja e tudo mais, né, a gente tinha essa capacidade, mas eu perdi para todos. Né, a ansiedade já me derrotou, né, eu tive depressão, também perdi a guerra contra a depressão. Todos eles, irmão, eu perdi para todos eles. Né, nenhum deles eu consegui vencer, nenhum desses gigantes. Mas pelo contrário, né, perdi para todos. Por que eu falo para a honra e glória de Deus? Irmãos, isso me aproximou muito de Deus. Né, e eu vou dizer para os irmãos com toda sinceridade, se não fosse Jesus Cristo e Deus, irmãos, não sei o que seria de mim. Ai de mim se não fosse Cristo, ai de mim se não fosse a presença de Deus na nossa vida, irmão. E quando essas coisas vêm, como eu disse, o eu, quando a gente tenta lutar com o eu, as nossas próprias forças, irmãos, nós somos presas fáceis para esses gigantes, irmãos. A gente tentar lutar sozinho, né, querer resolver sozinho, às vezes não contar para ninguém, né, às vezes a coisa, irmão, fingir que você está triste é fácil demais. Agora, fingir que você está feliz, irmãos, é difícil. Ou coisa difícil nesse mundo é você fingir que está bem. E vou ser sincero, irmãos, eu mesmo sou um péssimo fingido, vamos dizer assim, né? As pessoas percebem, mas a gente tenta, né? A gente fica lutando, como eu disse, alguns dos gigantes, né? Com depressão e fingindo, está tudo bem, né? Numa ansiedade danada, está tudo bem, né? Graças a Deus está tudo bem, né? Algum pedido de oração a gente nem pede, não, agradecer a Deus, né? Pelas bênçãos, a gente sempre faz isso, né? Algum pedido de oração, não, só agradecer a Deus pelas bênçãos, né? Que Deus tem nos sustentado, Deus tem isso, tem aquilo. Muita gente está fingindo que está tudo bem, né? Mas na verdade às vezes não está tudo bem é nada, né? E a gente tenta lutar contra esses gigantes aí com as nossas próprias forças, irmãos. Falo por experiência própria, irmãos, a gente é derrotado facilmente, muito fácil. A gente que tem Cristo, assim como Moisés buscou a Deus, Elias conversou com Deus, Jonas falou com Deus, Paulo, a gente que é cristão, a gente tem que buscar a Deus, sabe? E também a gente deve abrir com outras pessoas também. Né? Às vezes a pessoa pensa, será que é só comigo? Não, irmãos. Muitas pessoas, né, nessa vida têm desejado a morte, desistir. Acha que não tem solução e às vezes não fala isso com ninguém, não comenta com ninguém. Né? Como eu disse, continua nessa tentativa de fingir que está tudo bem. E às vezes tenta esconder até de Deus. Eu, quando eu tive muito ruim, às vezes eu fazia de conta, estava bem, até em oração, fazia de conta para Deus que eu não
tá tranquilo, né? Tá tudo bem, tava nada, né? A gente estava quase morrendo, mas como eu disse, né, para a glória de Deus, até um momento você joga a toalha e fala, o Senhor não dá mais não, né? Agora eu vi que tudo perdeu sentido, né? Como diz esse texto aqui, procurar a morte, porque às vezes chega um ponto, irmãos, que não faz mais sentido. A pessoa, nada tem graça mais. Não sei quem já passou por isso, mas é a mesma coisa da vida ficar preto e branco. Tudo perde a cor. Nada tem graça, nada. A sua vida é só pensar nos problemas, né, e que você não vai conseguir resolver, e isso fica um ciclo. Problema sem solução, não vai ter solução, não vai se resolver, e isso te consome, né, de uma forma que você, né, fica sem energia. Como eu disse, né, graças a Deus eu fui vencido por todos eles. Mas na minha angústia, né, como diz o próprio Jonas, né, eu clamei ao Senhor, falei, Senhor, chega, né, eu não consigo, né, eu dependo do Senhor, porque, né, o eu já foi derrotado há muito tempo. Mas há pessoas que são duras, querem lutar sozinhas, né? Há pessoas que não procuram ajuda médica, há pessoas que não procuram ajuda dos irmãos, há pessoas que não procuram aconselhamento pastoral. E na minha época, por coincidência, o pastor Moisés estava na mesma situação e fingia bem, né? Pregava, depois a gente conversando, ele falou, olha, chegava aqui às vezes aqui na frente, ele nem sabia como ia começar o sermão, e nem sabia como tinha terminado. Totalmente vencido, mas fingindo que estava tudo bem. Eu lembro depois a irmã Sônia teve o mesmo problema, e depois eu fui vendo, aquilo que parecia tão estranho para mim quando eu vivia nos Calungos, de repente eu fui ver que na verdade a exceção era quem não estava passando por dificuldade. A maioria estava passando por situação difícil, né, e estava escondendo que aquilo era uma realidade. Eu fui vendo um por um. Irmãos, era uma coisa tão esquisita, né? Uma vez eu vim dar lição na escola dominical, nessa época eu ainda fingia bem, né, e eu fiquei sem visão praticamente. A ansiedade tem muitos sintomas, não é só, tem sintomas físicos, né? E eu não conseguia ler a Bíblia, eu olhava para ela, as letras, né, as páginas embaralham, você não consegue ler. Eu falei, e agora? Ninguém percebeu. Eu falei, agora o que eu faço? Eu pedi a irmã Cremilda, era um texto lá em Colossenses, lembro até hoje. Eu falei, irmã Cremilda, irmã, lê para a gente Colossenses 1, de 1 ao 16. Ela começou, e lendo, eu com o olho fechado, pedindo a Deus para melhorar. Ela foi lendo, quando ela chegou no versículo 16, eu consegui voltar ali e terminei a lição. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu que eu estava passando mal, ninguém percebeu nada, né? Então a gente vai fingindo, que está tudo bem, né? E vai levando, até um ponto que a gente fala, rapaz, né, chega, né? Vou colocar isso diante de Deus e fazer como Elias fez. Senhor, Elias buscou o Senhor querendo morrer. Né? A gente chega a um ponto e fala assim, eu viro o carro e falo, não quero morrer. Né? Mas viver desse jeito, né, não faz sentido. Né? Eles vão chegar diante de Deus e falar, Senhor, viver desse jeito não dá. Né? Então a pessoa se diz, olha, estou rendido mesmo diante de Deus. E nós como crentes, irmãos, não devemos levar isso a sério. Até o não crente também precisa também de ajuda. A gente deve se render diante de Deus, sabe? A gente deixar de fingir, parecer que é um super crente, o irmão está lá na frente, a vida do irmão Cleidmar deve ser uma maravilha. Não é. Né? O pastor pergunta ao pastor se não tem dificuldade. Tem, nós temos, isso é normal. O que não é normal é a gente não buscar a Cristo, sabe? A gente tentar resolver com nossas forças, isso não é normal. Né? A gente tentar lutar, a gente tem que se render mesmo. Render a Deus, irmãos, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Embora muito tempo de crente, mas quando eu falei, gente, eu só dependo de Deus. Quando você abre mão de tudo, fala, vou viver dependente de Deus, e realmente a gente se rende. Né? Então a gente precisa render, né? A gente depender somente de Deus. Isso deu uma mudada na minha vida. Voltei a ser como era? Não. Não voltei. Né? Eu tenho consciência que não vou voltar. Né? A gente nunca mais é o mesmo. Depois a gente passa por umas crises dessas. É como o espinho da carne de Paulo. Né? Mas a cada dia, né, eu sou grato a Deus da forma como eu tenho vivido. Não voltei a ser como eu era, as minhas crises, né, passaram. Sei que não vou ser como eu era antes das crises. Isso é um fato, a gente tem que aprender a conviver com isso. Mas isso é como eu aprendi como Paulo, um espinho na carne. Te faz todo dia, você fala, eu dependo de Deus. Ai de mim se não for a misericórdia de Deus. Ai de mim se não for Cristo. Então te traz mais perto. Por isso que eu falo, para a glória de Deus, eu me rendi, né, e vivo na dependência de Deus. Né, e a gente deve, irmãos, né, não ter vergonha disso. Às vezes eu fico vendo pessoas que têm vergonha, medo, né, de se render. Irmãos, isso não é uma fraqueza. De jeito nenhum. Né, tem gente que fala, mas o crente, né, ele é muito fraco, uma pessoa que busca a Deus, não sei o quê. Não, pelo contrário. Pelo contrário, às vezes a pessoa fala assim, a pessoa que é crente é forte demais, é isso, aquilo tudo, vocês se acham super-homens que vão para o céu.
É o contrário que eu queria dizer, não, pelo contrário, eu busco Deus porque eu sou fraco mesmo. Se eu me sentisse um super-homem, alguém que tivesse problema, eu não precisava de Deus. Eu resolvia meus problemas. A gente que busca a Deus, realmente, porque nós somos fracos. É porque nós reconhecemos que nós não somos ninguém. Então, buscar a Deus não é porque quem está em Cristo não é mais forte que os outros. Não, é um sinal de fragilidade, dependência de Deus. Por isso que eu busco a Deus, porque eu realmente dependo, eu preciso. E todo ser humano precisa. Para encerrar, irmãos, João 10, de 10 a 11, Jesus nos consola a respeito disso. João capítulo 10, versículo de 10 e 11. Olha o que Jesus vai dizer aos seus discípulos. O ladrão vem para matar, para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para lhes dar a vida, e uma vida plena que satisfaz. Só em Jesus, irmãos. E o versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas suas ovelhas. E é verdade. Então Jesus veio para nos dar vida, e não a vida fora de Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é verdade. Sem Jesus, a vida, como eu disse, nela perde todo o sentido. Totalmente o sentido. Logo após, eu já estou encerrando, nós vamos ter a ceia. É um memorial, a gente relembra de alguém que sofreu bastante, pressão. Jesus chegou a suar sangue, perguntou ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele morreu em nosso lugar. E ele passou por tudo isso para que a gente tivesse vida. Então, quando eu decidi, eu aprendi que não eu, mas que a gente deve viver para Cristo, é como se tirasse um fardo das suas costas. O mundo não gira em torno da gente. A gente não vai resolver todos os problemas. A gente não tem solução para todas as coisas. E quando a gente pensa assim, irmãos, é um pedido para entrar em parafuso. É um pedido para, vamos dizer assim, a gente falir mesmo, esgotar um esgotamento mental. Então a gente tira tudo de cima do eu, não eu, mas Cristo. Então a gente deve viver na dependência de Cristo. O eu, como diz o pastor Wesley, o eu causa divisões, e é verdade. Quando a gente tenta resolver na questão no eu, é só problema. Então por isso Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi a solução que Paulo achou. Então falou, olha, se eu estou aqui, beleza, se eu morrer amanhã, tranquilo, estou em Cristo. Para mim é lucro. Então a gente deve viver aqui para agradar a Cristo e fazer a vontade de Deus. E mais uma vez eu repito, não tenha vergonha, não seja tímido de assumir que precisa se render, que você não está conseguindo mais, que as coisas estão muito difíceis. Entregue o seu caminho a Cristo. Não há outra coisa melhor nesse mundo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e realmente o é. Ele disse, o tempo disso, o tempo é hoje. Muitas pessoas partiram dessas que eu conheci sem Cristo. Talvez se tivesse esse entendimento de Cristo, a solução, tivessem se entregado a Cristo, depositado os problemas em Cristo, rendido a Cristo, não tinham tomado essa decisão que tomaram. E é cada vez mais jovens. Me lembro do neto da irmã que morava aqui, Júnior, a mãe do Eltinho. A mãe do Eltinho, que morava na rua da sua casa, a irmã Elza. Irmã Elza, mãe do pastor Sérgio Vaz. Ela perdeu um neto novo ainda, tirou a vida ali na Marginal. Então, cada vez... Na rua 10, Foi uma coisa assim terrível, Filho de crente, os pais crentes, avós crentes, todo mundo crente e tudo mais. E cada vez mais jovens têm desistido. Então, por isso a importância do culto infantil, isso ser falado desde as crianças e todo mundo saber que vida plena só em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa completar a palavra no coração dos irmãos. Nós vamos orar mais uma vez. O pastor já vem aqui à frente, o pastor vai estar conduzindo a ceia.